um tempo atrás, Mayra Card veio a público para dizer que não estava mais casada com Arthur Aguiar. Não eram mais um casal. Mas apesar de haverem se separado, eles continuaram dividindo a mesma casa e também a mesma cama. Foram várias fotos, vídeos, stories e publicações nas redes sociais mostrando que o então ex-casal mantinha uma rotina saudável, de respeito mútuo, de carinho, enquanto dividiam ali os cuidados com a filha. Agora, tempos depois, ela também veio a público para revelar que estava vivendo um relacionamento abusivo. Foi um vídeo longo, de mais de 10 minutos, onde ela contou boa parte do que ela viveu durante o tempo que esteve se relacionando com Arthur Aguiar. E eu fiquei chocada com as coisas que ela disse, mas não surpresa, porque infelizmente esse tipo de relacionamento faz parte da vida de várias mulheres. Cada mulher tem uma historinha que pelo menos tenha um ou outro ingrediente desses que foram passados por ela. Ela disse que quando ela conheceu ele estava falido, não estava com dinheiro. E ela, como todo mundo sabe, é uma empresária bem-sucedida. Ela tem uma empresa que é de emagrecimento, né? Coaching de emagrecimento, vida saudável, essas coisas, né? Embora ela não seja formada em nutrição, também não seja psicóloga, mas também não é formada em educação física, mas ela parece que tem uma equipe multidisciplinar que dá esse apoio, papapá, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, mas ela tem essa empresa que só tem crescido nos últimos anos. Até porque, né, com essa coisa de todo mundo querer um corpo perfeito, né, todo mundo procura ela para tentar se enquadrar no tal padrão que a sociedade precisa, né? Ela tem vários clientes famosos, entre eles, inclusive, a cantora Anitta. E com dinheiro, né, sendo independente, vendo as coisas acontecendo, ela caiu nesse relacionamento de cabeça. Não pensou duas vezes, começou a dividir tudo com ele, colocou ele nas empresas dela, colocou ele nas contas correntes dela, tendo acesso a tudo o que ela tinha, sabe? Não fez aquela distinção, isso é meu, isso aqui é seu. Não, recebeu o cara na vida dela, mas recebeu no sentido mais amplo da palavra. Recebeu as dívidas dele, os problemas, e simplesmente se decepcionou. Se decepcionou porque ela já tinha um filho, rapaz, e ele cismou que queria ser pai. Não era um desejo dela. Ela já externou isso, que não era desejo dela voltar a ser mãe novamente. Mas ele dizia que queria ser pai, que era o sonho da vida dele. E por amor ela foi lá e engravidou da nenenzinha, né? E pra quem imagina que quando a neném nasceu, ele foi todo cuidados com ela, mimos e tal, ela revela que ele simplesmente a tratava com desprezo, com abandono. Ela teve problemas de cicatrização, problemas nos pontos. Ele não esteve presente para ajudar, fazia o que fazia, assim mesmo, depois de muitos pedidos, fazia com má vontade, fazia reclamando e não cuidava da bebê. Da mesma forma também que não quis que ela colocasse uma babá, deixou isso bem claro, que não era para colocar uma pessoa para ajudar, então ela se viu sobrecarregada. Sobrecarregada psicologicamente, porque estava ali no meio de um período em que ela deveria ser bem tratada, deveria se sentir confortável dentro da própria casa, e simplesmente estava sendo tratada como qualquer coisa. E ela caiu em depressão pós-parto, que é super comum acontecer. E ele não teve a mínima paciência com isso. Ele traiu a Maíra, traiu. Ela disse que não foram uma, nem duas, nem três vezes. Ele traiu várias vezes. Ele vivia traindo. Ele vivia traindo e ela sempre acreditando na mudança. Sabe aquela coisa que a gente acredita? Não, mas dessa vez vai ser diferente? Ele vai mudar? Não, mas eu amo esse homem. O meu amor vai conseguir transformar ele. Às vezes a gente pensa que o fato da gente amar demais uma pessoa, que esse amor vai ser capaz de promover uma mudança no outro. Só que a gente esquece que ninguém muda se realmente não sentir vontade. Eu não consigo mudar ninguém. Eu consigo me mudar. Eu consigo desejar mudança para mim. Agora a mudança do outro é ele que tem que querer. E ela insistiu, se separou, amando o cara. Aliás, ela diz que ainda ama,
Ela diz que ainda ama esse homem, mas veio a público para contar um monte de coisas. Eu até entendo ela, que é para ela não voltar para ele. Eu já passei por situações que o cara não valia nada, né? Fez assim um monte de coisas e eu aguentava aquilo sozinha sem contar para ninguém, né? Ficava na minha. Porque a partir do momento que eu contasse, principalmente em casa, né? Ou para alguma amiga e tal, mas eu nunca fui muito de estar contando para amigas, era coisa mesmo de comentar, principalmente com a minha mãe. Depois que eu comentasse em casa já era, aí eu não podia voltar pro cara, né? Porque aí a primeira coisa que eu ia ouvir, nossa, tu é muito sem vergonha, né? Depois de tudo tu voltar para ele. Então eu entendo isso que ela tá fazendo, né? Ela tá contando isso pro público, ela é uma pessoa pública, então a partir do momento que ela conta isso tudo, o que ela espera dela mesma é que ela não perdoe ele e que não volte para ele. E a gente fica pensando assim, nossa, uma mulher jovem, bonita, independente, bem-sucedida e que tem um corpo padrão, né? Eu tô frisando essa questão do corpo padrão porque hoje é o que a sociedade acha que vai fazer a pessoa feliz e realizada, né? Se a pessoa tiver um corpo padrão, né? Se for uma pessoa branca, com corpo padrão, for jovem, nossa, tem a felicidade nas mãos. E a coisa não funciona assim. Ela tendo isso tudo, ela não estava bem psicologicamente para cair na lábia desse cara e no relacionamento desse calibre. E eu sei exatamente o que é isso, porque em momentos em que eu não estive bem, em que eu estava com o meu psicológico abalado, com a minha autoestima baixa, eu me lancei em relacionamentos onde eu sofri, onde eu me decepcionei e onde eu fui maltratada. A culpa é do cara? Sim, ele tem culpa. Eu não vou dizer, coitadinho, não, tem culpa. Tem culpa, fez, e na maioria das vezes faz consciente. Mas a culpa também muitas vezes foi minha. Porque eu permiti. E o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. E por que a gente permite? Justamente por essas questões que eu falei. Baixa autoestima, problemas psicológicos que às vezes você não está bem. Então qualquer pessoa que aparece, né, dizendo que se importa com você, dizendo que ama, porque lábia eles têm, né? Aí você meio que se entrega no relacionamento e quando você vê não era nada daquilo. Então quando você entra numa furada dessas, muitas vezes é difícil sair, é como se fosse um labirinto, onde você olha para um lado, olha para o outro e você não encontra saída. Essa questão financeira é uma coisa que eu tô sempre frisando, tô sempre falando. Quem me conhece sabe que eu falo muito disso, porque eu acho um abuso o cara chegar e querer levar vantagem financeira em cima de uma mulher. Já passei por isso também. Aquela coisa, porque eu tô passando por um momento assim, tô precisando de uma ajuda, e não sei o que lá não deu certo, não sei mais o que eu faço. Cara, não é o fato de você ajudar o teu namorado, o teu noivo, o teu marido, sei lá, seja lá quem for. Não é o fato de você estar lá sempre fortalecendo ele financeiramente que vai fazer ele ser fiel a você, não. Que vai fazer com que ele olhe para você com respeito, com carinho, com admiração, que te trate bem. Não vai acontecer. Quer emprestar, quer dar, quer doar, quer presentear com coisas caras, vai e faz. Mas não faz esperando que você vai ser bem tratada por conta disso ou que vai ser valorizada. Faz e lança para sorte. O que der, deu. Mas não é isso que vai fazer homem nenhum valorizar você enquanto mulher. Se ele tiver que te passar a perna, ele vai passar. Se ele tiver que te sacanear, ele vai te sacanear. Você tendo dado o mundo inteiro pra ele. Então, na dúvida, não dê. O que eu bato sempre na tecla, cara, eu não fico explorando ninguém. Eu não fico atrás de caça-níquel. Eu não fico querendo que o homem me banque aqui, me banque ali, pedindo coisas. Nunca fui assim. Mas eu não quero que ninguém me explore. Então, a partir do momento que a gente entende o que a gente merece, a gente já não aceita qualquer coisa. Aí você vê, né? Muitas vezes a gente cai nessas furadas achando, mas tem alguma coisa em mim que não tá legal. Ai, não, eu vejo muito isso em grupos no Facebook, a mulherada querendo fazer cirurgia plástica. Eu vou mexer na minha barriga, eu vou botar silicone, eu quero fazer preenchimento no bumbum, eu quero fazer lipo de papada. Eu vou puxar não sei o que, não sei aonde. Porque a mulher quando não tá bonita, o homem vai embora, troca ela por outra.
Meu amor, se ele tiver que te trocar, ele vai te trocar, não tem jeito. Porque o problema nunca foi você, o problema sempre foi ele. Sempre foi ele. Então, qualquer coisa que você quiser fazer no seu corpo, no seu rosto, no seu cabelo, faça por você. Não vai fazer por causa de homem. Não faz por causa de homem. Faça pensando no seu bem-estar e não em se enquadrar um padrão que é do outro, que é da sociedade, que seja. Faça por você. E também não faça achando que isso vai te garantir alguma coisa, porque isso não é garantia. Aí você vê a Maíra, né? Ela tem barriga negativa, bumbum redondinho, peito no lugar, é jovem. E aí? E o cara não sacaneou? E o pior é que no meio disso tudo, a mulher começa a achar que o problema realmente é dela. Aí ela foi cedendo de um lado, cedendo do outro, né? Empurrando com a barriga para ver se existia a tal da mudança. E no meio disso tudo, ela tinha que lidar com os próprios conflitos existenciais. Ela tinha que lidar com isso tudo, cuidar de uma criança pequena, sem um auxílio, né? Que ele não queria, e ao mesmo tempo com ele totalmente ausente da criação da menina, né? E ainda administrar coisa do trabalho, que ela conta que ela pegou contratos grandes, responsabilidades grandes, cuidando de grupos inteiros de empresas. No meio disso tudo, você imagina, nossa, eu não sei como é que a mulher não ficou maluca, porque ela teve que lidar com isso tudo no meio de um casamento, onde o relacionamento era totalmente abusivo. Isso é para vocês aprenderem que Instagram não deve ser considerado como nada em parâmetro de felicidade, de realização, porque às vezes você olha fotos maravilhosas, né? Quantas vezes ela mesma já publicou conteúdos assim bonitos, que a gente olhava, nossa, que família linda, como são felizes, são jovens, são bonitos, são ricos, tiveram uma filha perfeita, fofinha, lindinha. E aí? Atrás daquele sorriso de mulher realizada e feliz, tinha uma mulher sofrendo e que não conseguia nem se ajudar, quem dirá pedir ajuda. Então, eu achei que foi extremamente importante o que ela fez, no sentido de trazer ao público e fazer com que outras mulheres assistam o relato dela e entendam que o problema não é na gente. O problema não é seu, o problema não é meu, o problema é deles. Se o cara é lixo, meu amor, joga ele no lixo. Se o cara não presta, deixa ele pra lá. Não fica com essa de que eu vou pegar pra reciclar. Eu vou transformar. O povo da igreja também tem muito disso. Eu vou orar pra Deus transformar ele. Ninguém transforma ninguém. O outro não quer mudança, deixa ele pra lá. Deus promove milagres, mas para aqueles que creem. Tem gente que não crê e não quer. Então, tudo que a gente tem que fazer é deixar de mão. Então, eu queria que vocês entendessem isso, que a vida perfeita dos famosos não existe. E que relacionamentos abusivos podem acontecer em qualquer situação, com qualquer mulher. É claro que existem mulheres que estão mais suscetíveis a esses abusos. É claro que uma mulher que não tem renda, uma mulher sem instrução, uma mulher sem apoio de família, ela está muito mais suscetível a esse tipo de abuso. Mas não quer dizer que uma mulher com renda, como a Maíra, uma mulher instruída, uma mulher com entendimento, não possa passar por isso. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é aprender a nos fortalecermos enquanto mulheres. Eu vou me fortalecer, você tem que se fortalecer. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a separar o joio do trigo. Quando chegarem esses tipinhos com problemas, procurando superação, sem grana, meu amor, manda embora. Ah, mas eu tô sem dinheiro. Foi você que torrou o dinheiro dele? Foi você que fez um mau investimento? Foi você que não guardou? Foi você que não se planejou? Eu conheço uma menina que ela pagou a faculdade do marido dela, né? Ela trabalhava e pagava a faculdade do marido. E ele se formou em direito. No mesmo ano em que ele se formou, ele deu um pé nela. Sabe por quê? Porque ele disse que se sentia até envergonhado de estar casado com uma mulher que não tinha o mesmo nível que ele. Porque ele já estava, né,
fazendo estágiozinho, já tinha conhecido muita gente, andava ali pelo fórum, se achava, todo arrumadinho, pastinha na mão, né? Ele acabou se relacionando com uma mulher que ele conheceu dentro do fórum, uma advogada também. Então, para pagar a faculdade, ela estava boa, né? Tem 3 filhos, o casal, morando de aluguel, a mulher pagando o aluguel, pagando a faculdade dele, trabalhando durante o dia, se equilibrando para tudo dar certo. E ele, depois de formado, ele decidiu que ela já não era mais o que ele queria de ideal. Disse que não conseguia nem dialogar mais com ela, que ela já não alcançava. Então, tudo o que você tiver que fazer por alguém, faça contando com essa possibilidade da pessoa não dar o mínimo valor e ainda te excluir da vida dela. Ah, e o que o bonitinho lá do Arthur Aguiar fez? Ele pegou as coisinhas dele e foi embora, meu amor. Ele foi embora. Porque simplesmente ele não vai parar de trair ela, ele não vai mudar, e ele não tá nem aí pra filha que ele fez tanta questão que ela tivesse. Engravidou porque quis. Na cabeça dele é isso. Ele foi embora em plena pandemia e ela tá aí com a filha, com os conflitos, com os problemas. E felizmente, né, ela tem dinheiro para poder, né, passar por isso tudo. Porque a gente sabe que, embora dinheiro não traga felicidade, ele ajuda muito a passar por determinados problemas. Ele ajuda muito quando você tem grana, né? Porque você imagina que ela estivesse passando por isso tudo, morasse de aluguel, a conta no vermelho em plena pandemia, ia ser bem pior, né? Então vamos aprender a selecionar com quem a gente vai se colar. Porque esse povo é tão nocivo que eles não conseguem destruir a gente só no momento em que estão se relacionando, não. Quando o relacionamento acaba, ele sempre deixa marcas. Então, muitas vezes, é melhor que a gente nem chegue a ter o relacionamento. Ou então, corte o mal muito no comecinho, ó, pela raiz.